Olá, já está no ar mais um campeão de cidadania. Fala, defensor. E o nosso tema de hoje é a criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente. O defensor público Ramon Joper, assessor de Relações Institucionais e Assuntos Legislativos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar falando exatamente sobre o que seria o Conselho Nacional da Defensoria. Existe alguma similaridade, por exemplo, que as pessoas têm mais noção quando se fala Conselho Nacional de Justiça? Tem alguma coisa a ver em termos de funcionamento? O que é? Bom, Cristiane, há similaridade sim. O Conselho Nacional de Defensoria Pública exerceria uma função de organização, fiscalização e controle das defensorias estaduais, da Defensoria da União e do Distrito Federal. Então, nesse aspecto, pode-se afirmar sim que há similaridade com relação ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E já tem algum projeto de lei em andamento nesse sentido para a criação ou isso ainda está muito no ar? Ah, sim. Existe a PEC 525 de 2010, que já está em tramitação. A proposta de emenda constitucional foi protocolizada na Câmara dos Deputados em dezembro de 2010 pelo deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. O deputado Benevides é um grande parceiro da Defensoria Pública em todas as batalhas institucionais, há muitos anos já no Congresso. Analisando a justificativa inserida no corpo do texto do projeto, que trata da criação do CNDP, verifica-se que o espírito do legislador foi valorizar a Defensoria Pública e, sobretudo, dar um tratamento isonômico à Defensoria com relação ao Ministério Público e Magistratura. Essas duas carreiras tiveram a criação de seus respectivos conselhos nacionais em 2004, através da emenda constitucional número 45. E desde então experimentaram uma valorização institucional muito grande, uma representatividade nacional em Brasília, jamais vista anteriormente. Portanto, o objetivo da PEC 525 é conferir um tratamento isonômico à Defensoria, criando também o seu Conselho Nacional. Não há nada que justifique, segundo o deputado autor da proposta, um tratamento diferenciado entre Defensoria Pública, Ministério Público e Magistratura em nenhum aspecto. Essas instituições elas formam o que se pode chamar de tripé básico da prestação jurisdicional do Estado ao cidadão. Portanto, é o ideal que se mantenha um tratamento isonômico às três carreiras, por isso vem a ideia da criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública. Mas é que surgiu assim, desde quando? Desde quando ela vem sendo ensaiada, digamos assim? Pode-se dizer que desde 2004, quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, pensou-se também na Defensoria. Eis que essas carreiras caminham lado a lado, conquistas institucionais que são legadas a uma carreira, a outra também persegue, enfim. A Defensoria, como disse, o Ministério Público e a Magistratura caminham lado a lado, nada justifica um tratamento diferenciado para nenhuma das carreiras. Portanto, a partir do momento que foi criado o CNJ e o CNMP, também já começou a se deliberar a respeito da criação do CNDP. E, na verdade, foi uma iniciativa, quer dizer, foi um movimento que foi surgindo nas defensorias estaduais ou foi uma iniciativa da Defensoria da União? Na verdade, não se pode atribuir isso às defensorias estaduais, à Defensoria da União, não. Foi um movimento nacional Conjunto. mesmo, isso. Houve diversas discussões por todo o país. O governo federal, através do Ministério da Justiça, também participou e é uma intenção do Ministério da Justiça levar esse projeto adiante. Então, foi algo muito discutido, difícil atribuir a paternidade do projeto a alguém. E de que forma, por exemplo, são escolhidos esses cidadãos de notório saber jurídico? Os dois cidadãos de notório saber jurídico são indicados, um pela Câmara, outro pelo Senado. Já existe a previsão de como seria feita, como seria a composição do Conselho Nacional da Defensoria? Sim, no corpo do projeto há um artigo que determina a composição do Conselho Nacional, que seria feito por 16 membros, sendo 9 defensores públicos dos estados, da União e do Distrito Federal, 2 cidadãos de notável saber jurídico, 2 juízes, 2 membros da OAB e um defensor público que seria eleito pelos demais membros para exercer o cargo de presidente do CNDP. Essa seria a composição pela proposta original. E aí, como está sendo feita? Já houve a distribuição disso para a Comissão de Constituição e Justiça? Sim. O projeto já foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que tem
a missão de apreciar os requisitos de constitucionalidade do projeto, a designação de um relator pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No caso da PEC 525, já foi designado esse relator, o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, que tem a missão de emitir um relatório sobre o projeto, dando o seu voto, o seu parecer a respeito do assunto, que é submetido à votação posterior pelos demais membros da comissão. Então, esse voto já foi exarado, esse relatório já foi exarado pelo deputado Roberto Freire em maio de 2011, e ele foi no sentido da inconstitucionalidade do projeto, da PEC 525. Por quê? O que seria inconstitucional no projeto? Sim, basicamente, o deputado Roberto Freire apontou duas razões. Segundo o relatório do deputado, a Defensoria Pública da União não teria autonomia na época. Isso inviabilizaria o projeto porque não pode a Defensoria da União, que não tem autonomia, é vinculada, é subordinada ao Ministério da Justiça, sofrer ingerências de um Conselho Nacional do Ministério Público. Vislumbremos a hipótese, por exemplo, de o Conselho Nacional do Ministério Público exarar uma determinada resolução, exigir o cumprimento de certa diligência com a qual não concorde o Ministério da Justiça. Instalar-se-ia aí um conflito institucional. Portanto, isso violaria o princípio da separação de poderes, razão pela qual foi, nesse sentido, o primeiro argumento de inconstitucionalidade do projeto. Há outro ainda. Pelo texto do projeto original, um defensor público estadual poderia ser presidente do CNDP. Poderia ser eleito pelos demais membros para exercer a presidência. E isso, segundo o deputado Roberto Freire, também acarretaria inconstitucionalidade do projeto por violação ao Pacto Federativo. Ou seja, não poderia um defensor público estadual exercer a presidência do Conselho Nacional da Defensoria Pública, pois isso violaria uma atribuição da União. Mas isso se resolveria com uma emenda, não? Esses são os dois argumentos utilizados. Um deles caiu por terra devido a um fato novo ocorrido esse ano, e o outro, a meu ver, não se sustenta por uma questão jurídica. O primeiro, que é a questão da DPU não ter autonomia, caiu por terra na medida que foi... DPU, Defensoria Pública da União. Exato, exato. Foi aprovada, em julho desse ano, a PEC 207 de 2012, que confere justamente autonomia à Defensoria Pública da União. Então, o principal argumento utilizado no relatório do deputado para sustentar essa inconstitucionalidade caiu por terra devido à aprovação dessa PEC. O segundo, a meu ver, não se sustenta pelo seguinte: o defensor público estadual poderia, sim, ser eleito para exercer a presidência do CNDP. No entanto, pelo texto da PEC, ele seria nomeado pelo presidente da República. Portanto, a atribuição da União não estaria sendo violada. O presidente da República nomearia o presidente do CNDP, que exerceria suas funções na qualidade, não de defensor estadual, mas de presidente do Conselho Nacional da Defensoria Pública, nomeado pela presidente da República. É o mesmo princípio que norteia, por exemplo, a nomeação de ministros do governo federal. Você tem ali nos ministérios da presidente Dilma, por exemplo, diversas autoridades dos mais variados escalões, nomeados pela presidente da República, sem que isso necessariamente importe em uma violação do Pacto Federativo. Quer dizer, mas esses dois argumentos, né, contra a aprovação do Conselho já estão sendo contestados? Como é que está isso no momento? Exatamente. Aí entraria o próximo passo, né? Aí que todos nós, todos os defensores, toda a categoria pelo país, devemos batalhar pela aprovação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a meu ver, deveríamos levar essas questões, esses argumentos jurídicos, à aprovação da PEC da DPU, aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, com muita habilidade e cautela, levar esses argumentos novos aos membros da comissão e solicitar ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que coloque a PEC em votação. Eis que o relatório do deputado Roberto Freire está desde 2011 aguardando votação, não é mesmo? Então, penso que temos que trabalhar nesse sentido, ou seja, levar esses fatos novos, levar esses argumentos novos aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, trabalhar mesmo nesse aspecto, nesse lado a lado com os deputados ali, para que no momento oportuno seja colocado em votação o relatório do deputado Roberto Freire, e se for o caso apresentemos uma PEC substitutiva, um texto que modifique a proposta original, se vislumbrar necessário,
de acordo com o contato com os deputados. Tudo isso certamente será avaliado com muita calma por todas as administrações superiores da Defensoria, a ANADEP, que é a Associação Nacional, o CONDES, o Bom, a Conselho gente vai Nacional de continuar Defensores falando Gerais. sobre isso, mas no próximo, desculpa interromper, mas no próximo bloco, que fala defensor, vai para o intervalo, mas a gente volta rapidinho. Não sai daí. Estamos de volta hoje falando sobre a criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública. O que representaria, a gente está falando aqui das dificuldades, enfim, né, da questão da inconstitucionalidade que foi colocada pelo relator inicialmente, agora vocês vão correr atrás disso, né, a Defensoria vai correr atrás disso, mas qual seria a grande vantagem da criação de um Conselho Nacional da Defensoria Pública? Eu citaria, Cristiane, um aumento de representatividade da instituição. Hoje, a Defensoria Pública não conta com um órgão nacional que represente todos os defensores e todas as defensorias públicas do país. E ainda que tenha respaldo constitucional, uma instituição com berço na Constituição, poderia chamar assim. Hoje, a Defensoria conta com a ANADEP, que é a Associação Nacional de Defensores Públicos, que representa os seus associados, uma entidade classista. Temos o CONDES, que é o Conselho Nacional de Defensores Gerais, que reúne todos os defensores públicos gerais de respectivos estados. No entanto, essas instituições, apesar de desempenharem um trabalho brilhante em Brasília, de luta, de batalhas por nossas conquistas, elas não representam, na essência, todos os defensores, todas as defensorias, e não têm amparo na Constituição, o que aconteceria com o CNDP. Verificamos, por experiência, desde 2004, como já citei, a criação do CNJ e do CNMP, respectivamente para a Magistratura e Ministério Público, que essas duas instituições experimentaram um aumento muito grande de representatividade nacional no Distrito Federal, em Brasília, conquistaram avanços legislativos significativos através, sim, do trabalho do Conselho Nacional. Portanto, eu apontaria essa vantagem como essencial para a Defensoria também. E citaria um outro argumento. Aos olhos do Legislativo e do Executivo, não soa tão razoável você equipar, aparelhar, dar uma autonomia plena a uma instituição que não tenha um órgão nacional de organização, fiscalização e controle. Então, o Conselho Nacional viria nesse sentido, porque soa, a meu ver, isso aqui é meramente minha opinião, tá, Cristiane? Soa mais razoável ao Legislativo, ao Executivo, aparelhar, dar autonomia plena, dar poderes, enfim, orçamento a uma instituição que tenha um órgão superior de controle, como ocorre já com o CNJ e com o CNMP. Questão de força institucional Exatamente. mesmo, né? Por exemplo, eu já ouvi, desde que assumi a assessoria legislativa, há cerca de 1 mês e meio, nas diversas viagens que já fiz a Brasília, já ouvi de parlamentares justamente esse argumento, no sentido de que, com a criação do CNDP, as portas para outras conquistas da Defensoria se abrirão com mais facilidade, na medida em que haverá um órgão superior de organização, fiscalização e controle. Então, eu apontaria, sim, a criação do CNDP como uma vantagem no sentido de crescimento posterior da Defensoria na obtenção de outras conquistas que nós ainda almejamos. Quer dizer, dá um ar até de, digamos, maior organização em termos nacionais, né? Exatamente. Uma instituição, a experiência demonstra isso, ela tem mais força quanto mais artigos na Constituição ela tem. Então, a Defensoria teria mais esse dispositivo na Constituição, discriminando o Conselho Nacional, sua forma de funcionamento. Hoje, a Defensoria Pública tem apenas 3 artigos na Constituição. Então, isso demonstraria, inequivocadamente, uma força institucional muito maior. E também um pensamento único, né, enquanto instituição, porque aí eu não sei, aí também em termos de opinião, não sei como é que funcionaria, mas não sei se há divergências, de repente, da opinião das defensorias estaduais, já que são várias, evidentemente. Exato. A existência de um Conselho Nacional que fale pela Defensoria, né, Pública demonstra uma maturidade e um posicionamento institucional único. Isso aponta um avanço, na minha opinião, inquestionável. E em termos ao apoio, em termos de governo, quer dizer, em termos de executivo e de legislativo, vocês sentem esse apoio, digamos, do governo federal?
já realizei diversas viagens a Brasília e pude ouvir, já em algumas oportunidades, o secretário nacional da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, externando justamente essa opinião, sinalizando de forma muito positiva com a criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública como forma de fortalecer a instituição. Na visão do secretário Flávio Caetano, na visão, a secretaria dele é vinculada ao Ministério da Justiça, ou seja, na visão do governo federal, o caminho para fortalecimento da Defensoria passa pela criação do Conselho Nacional. Recentemente, em um encontro jurídico realizado em Portugal, em que participaram autoridades do universo jurídico do mais alto escalão no Brasil, a Defensoria do Rio de Janeiro foi convidada a estar presente e o Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Nilson Bruno, também ouviu do secretário Flávio Caetano esse posicionamento, se comprometendo em apoiar o projeto, se comprometendo a levar adiante a criação do Conselho Nacional da Defensoria. Então, podemos constatar com tranquilidade que é interesse do governo federal a criação do Conselho como forma de fortalecer a Defensoria. E nós sabemos que, quando um projeto de lei tem o apoio do governo federal, principalmente hoje em dia, a tendência de sua aprovação, de sua tramitação célere, é muito grande. O governo Dilma tem uma base eleitoral muito grande no Congresso Nacional, portanto, já vimos em diversas oportunidades projetos de lei em que o governo sinaliza no sentido do interesse nacional, no sentido da necessidade de aprovação, essa tendência do processo tramitar de forma célere, de ganhar muito apoio no Congresso, e isso faz com que toda a categoria fique animada no sentido da aprovação da proposta. Quer dizer, vocês acreditam, então, que o Legislativo siga essa tendência do Executivo, né? Se o Executivo aponta, o Legislativo deve seguir também. A partir do momento que o governo federal sinaliza de forma tão positiva com a aprovação do projeto, creio que a tendência já é essa. Esse momento agora da população, de manifestações e tudo, isso pode se refletir de alguma forma na criação de um conselho como esse? Creio que sim. O Conselho Nacional da Defensoria Pública, como já disse, representaria um órgão nacional que responderia por toda a Defensoria Pública no país, receberia sugestões, críticas, elogios dos assistidos, ou seja, um canal de diálogo a mais com o cidadão. Eu pergunto porque justamente, quer dizer, que benefício, porque a gente está falando em termos da categoria. E para a população, quer dizer, a pessoa que está em casa nos assistindo, que não necessariamente é da área, uma pessoa leiga, quer dizer, isso traria a criação de um conselho como esse, pode trazer benefícios para a população Sim, também? creio que sim, benefícios diretos, na medida que a população vai ter um canal de diálogo com o Conselho Nacional da Defensoria, exigindo melhorias, dando sugestões, e benefícios indiretos também, na medida que creio que com o Conselho Nacional as defensorias públicas vão crescer de modo geral, vão se fortalecer, e isso traduz, obviamente, em benefícios para o serviço prestado ao assistido. E aí, a gente pode dizer que nesse caminho aí da criação do Conselho Nacional de Justiça, a gente vê outro tipo de avanço institucional para a Defensoria? No corpo da PEC 525, Cristiane, mais especificamente no seu artigo 3º, há, aponto eu, um benefício muito grande para toda a categoria da Defensoria. Diz o artigo 3º do texto que aplica-se à Defensoria o artigo 93 da Constituição. Em resumo, esse artigo traz os princípios que regem a magistratura. Eu destacaria aí o sistema de promoção na carreira, já totalmente discriminado, o sistema da política remuneratória da magistratura. Então, é um avanço inquestionável para a Defensoria e perseguido há muito tempo por todos nós. O Ministério Público conseguiu o mesmo avanço quando teve a aprovação do seu Conselho Nacional. Na Emenda Constitucional 45, lá no ano de 2004, criou-se o Conselho Nacional do Ministério Público e também no corpo do projeto determinou-se, aplica-se o artigo 93 no que couber ao Ministério Público. Portanto, nesse momento em que se discute a criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública, também é inserido no corpo do projeto a determinação da aplicação desse artigo 93 no que couber à Defensoria. É um avanço maravilhoso para todos nós, por isso creio que a proposta tem um apoio de toda a categoria, da população, do governo federal, o que faz com que todos nós fiquemos animados com a aprovação do projeto. E aí, qual a expectativa agora, né? Quer dizer,
vai se lutar contra essa questão da inconstitucionalidade, quer dizer, pela aprovação do Conselho. E aí, qual a expectativa em termos de tempo? Existe uma expectativa otimista, pessimista, realista? Qual seria? Ao longo do tempo em que venho trabalhando nessa assessoria, indo várias vezes a Brasília, eu pude constatar que é difícil responder a sua pergunta no que diz respeito a uma previsão objetiva. No entanto, alguns fatores nos levam a crer que há uma sinalização de que o projeto vai andar e terá uma tramitação célere. Como falei, o apoio do governo federal, o momento político, que é muito favorável, o momento no legislativo em que os defensores da União, por exemplo, tiveram a aprovação da sua proposta de emenda constitucional da autonomia agora, os deputados todos apoiando de forma muito incisiva o projeto. Então, esse conjunto de fatores nos faz crer que a tramitação vai voltar a andar e vai ter um andamento célere. Será que rumo à aprovação. 2014 aí já... Vamos manter o otismo, Vamos sim, em torcer. 2014, quem sabe. Perspectiva otimista. Ok. E o Fala Defensor de hoje, então, vai ficando por aqui. Doutor Ramon, existem muitos projetos de lei e propostas de emenda constitucional de interesse da Defensoria atualmente no Congresso? No que se refere às propostas de emenda constitucional em trâmite no Congresso de interesse da Defensoria, eu destacaria 5 projetos. Primeiramente, a PEC 525, que versa sobre a criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública, tema no qual nos debruçamos aqui no último programa, esmiuçando todos os detalhes do projeto. Então, eu considero oportuno passar a tecer considerações a respeito das demais PECs. Começaria com a PEC 247, que versa, é conhecida como a PEC das Comarcas, que determina o seguinte em seu texto. Ela fixa um prazo de 8 anos para que União, Estados, Distrito Federal contem com defensores públicos em todas essas unidades jurisdicionais. Essa PEC ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e foi instalada uma comissão especial na Câmara que vai discutir todos os detalhes do projeto. Inclusive, recentemente, no mês de julho, estive presente na reunião, na solenidade de instalação dessa comissão especial, onde presenciei um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Eis que os deputados integrantes da comissão, todos, inclusive o presidente, o deputado André Moura, o relator da proposta, o deputado Amaury Teixeira, todos fizeram discursos acalorados em defesa da Defensoria, no sentido de que já passou a hora da Defensoria ser igualada em todos os níveis, à magistratura e ao Ministério Público, no sentido de que não dá mais para a Defensoria ficar em determinados aspectos um patamar inferior, de que é dever do Congresso Nacional fortalecer a Defensoria em todos os seus campos. Enfim, todos os defensores que estavam presentes ficaram até de certa forma emocionados, de modo que saímos de lá todos muito confiantes na aprovação dessa proposta. A própria criação, desculpa, voltamos à própria criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública, que a gente conversou já a respeito em outro programa, na verdade, vem bem depois, né, do Ministério Público e da magistratura, né? Exatamente. Dizer, Os respectivos conselhos dessas carreiras foram criados em 2004. Então, percebe-se que um momento político é muito favorável para as defensorias públicas. Todos os parlamentares na Câmara, no Senado, estão imbuídos nessa batalha. Então, a comissão especial foi instalada para analisar essa PEC 247 no mês de julho, e isso foi muito claro, todos que estavam presentes perceberam esse intuito dos parlamentares em elevar o patamar da Defensoria em todos os aspectos. Uhum. E aí, que outras? Porque, na verdade, você comentou que seriam 5. Exatamente. Vamos seguir em frente. Entre então. propostas de emenda constitucional e projetos de lei. Aqui, no caso, a gente está falando de propostas de emenda constitucional. Exato. Vamos prosseguir falando de 4. Falei, primeiramente, da 247, Isso. Instalada a comissão especial. O próximo passo é dar andamento nessa comissão para que a proposta seja levada a plenário na Câmara. Uhum. Prosseguiria com a proposta número 465, que fixa a remuneração, estabelece a remuneração de advogados públicos e defensores públicos. Essa proposta estabelece que o subsídio do grau máximo da carreira de defensores públicos, no caso, defensores públicos de classe especial, teria um subsídio equivalente a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma conquista remuneratória extremamente importante para a Defensoria Pública, há muito tempo batalhada por todos nós.
Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, foi apensada a uma outra PEC que versa sobre a mesma matéria, apenas com relação aos advogados públicos. No entanto, foi instalada uma comissão especial para analisar essas duas PECs que tramitam em conjunto, em que diversas carreiras, através de emendas, pleitearam o ingresso nessa mesma proposta de emenda constitucional. Então, nós tivemos ali, através de emendas, auditores fiscais, auditores do trabalho, peritos, delegados de polícia, enfim, são dezenas de carreiras que pleitearam, junto aos deputados, através de emendas, o ingresso na carreira para conseguir o mesmo avanço legislativo. Isso fez com que as duas propostas ficassem paradas durante muito tempo, estão desde 2011 tramitando nessa comissão especial, com essa série de emendas apresentadas por deputados, de modo que a intenção é trabalhar para que a proposta tenha andamento, apesar de todas as emendas apresentadas, ou então para que ela seja desapensada e passe a tramitar sozinha. É um desafio, no entanto, a categoria está unida para trabalhar nesse sentido também. Quer dizer, o fato de tantas emendas acabam sempre atrapalhando. Exato, porque a discussão se alonga, são realizadas audiências públicas envolvendo todas essas carreiras que pleiteiam o benefício. Isso invariavelmente acarreta um atraso nas discussões. E aí, às vezes, entram coisas mais urgentes, né? Isso vai sempre Exato. atrasando o processo, né? Exato. Citaria também, Cristiane, a PEC 487, que é conhecida como a PEC das defensorias. Ela é muito ampla, ela versa apenas sobre defensoria pública. Ela traz as garantias, vedações, versa sobre defensoria pública em geral. Ela traz pontos que eu consideraria avanços institucionais. Ela determina a aplicação do artigo 93 da Constituição às defensorias. O artigo 93 traz os princípios que regem a magistratura, incluindo o sistema de promoção na carreira, sistema de política remuneratória. Ela traz iniciativa de lei ao Defensor Público Geral da União. Ela fixa princípios, as garantias da inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de subsídios, também aos defensores, de forma expressa na Constituição. No entanto, o projeto traz algo que eu classificaria como um retrocesso, na medida em que, ao tratar da autonomia das defensorias públicas, ela faz uma ressalva que não existe no dispositivo do Ministério Público, por exemplo, que trata da autonomia dessa carreira. Que ressalva? Ela diz que a defensoria tem autonomia funcional, administrativa e financeira, ressalvadas as hipóteses de projetos de lei que tratem de plano de carreira e política remuneratória. Ou seja, a defensoria teria autonomia, no entanto, não teria o poder de enviar projetos de lei que versassem sobre essas duas questões que são importantíssimas para nós. Então, seria uma autonomia limitada. Você quer falar uma semi-autonomia? Exatamente. É uma autonomia com uma ressalva que não interessa a nós, que é danosa à carreira. Enfim, essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Do jeito que está. Do jeito que está, do jeito que citei aqui. Foi para uma comissão especial, onde recebeu um substitutivo do deputado Nelson Pellegrino, que também foi aprovado. Esse substitutivo também traz 3 pontos que eu consideraria não muito favoráveis a nós. Ela traz a criação do CNDP, do Conselho Nacional da Defensoria Pública, esse substitutivo apresentado. No entanto, a composição do Conselho Nacional nessa proposta substitutiva, que foi aprovada na comissão especial, ela não pode ser considerada ideal. Ela tem na sua composição 2 defensores públicos gerais dos estados. Então, é difícil imaginar como um defensor público geral de um estado conseguiria conciliar suas milhões de atribuições políticas, administrativas num estado com as atribuições de conselheiro do Conselho Nacional. Aí qual seria a sugestão, no caso? O que vocês gostariam que fosse? Alterar essa composição. Pois é, seria como? A proposta da PEC 525, por exemplo, que versa somente sobre a criação do Conselho Nacional, é considerada mais favorável. E ainda há também, pelo substitutivo, além dos defensores gerais, incluídos na composição, um assistido, um representante dos assistidos, sem que na proposta se esclareça quais os critérios para escolher esse assistido, enfim. Eu perguntaria agora como se escolhe o representante dos assistidos. Apenas um representante dos assistidos, sem maiores detalhes. Então, isso soou um pouco confuso.
Bastante, porque, quer dizer, qualquer pessoa, de repente, eu sou assistido da defensoria, olha, eu quero ser representante, por exemplo. Qual critério, né? Exato. Esquisito. Exato. Ela também, esse substitutivo também, ele submete a escolha do defensor público geral dos estados ao crivo do legislativo, que em muitos estados não acontece, que representaria também, ao meu ver, um retrocesso. E dá a entender que o artigo 93 da Constituição seria aplicável à defensoria apenas parcialmente. Então, em resumo, para que não nos alonguemos muito, esse substitutivo foi aprovado, a proposta está pronta para votação em plenário na Câmara. A ideia seria retirar, através de emendas, esses pontos que considerei aqui negativos, através de... Confusos, no mínimo. Exato. Através de conversas com os parlamentares, através de intervenções da ANADEP, do CONDES, das administrações superiores, enfim, batalhar para que esses pontos negativos sejam retirados da proposta, para que nós tenhamos uma autonomia plena na Constituição, como a carreira do Ministério Público possui, por exemplo. E, por fim, para finalizarmos a questão das PECs, existe a PEC 488, que altera o artigo 94 da Constituição, inserindo a Defensoria Pública no 5º Constitucional. O artigo 94 determina que 1/5 dos tribunais superiores, o 5º da composição dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais, deve ser formado por membros do Ministério Público e da OAB. Essa PEC 488 insere a Defensoria nesse rol. Ela também foi apensada na Comissão de Constituição e Justiça a uma outra PEC que altera completamente a forma de investidura nos tribunais superiores. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, mas no próximo bloco, Sim. porque agora a gente precisa ir para o intervalo, mas é rapidinho. Fala Defensor, volta já já. Estamos de volta hoje conhecendo os principais projetos de lei de interesse da Defensoria Pública que estão em tramitação no Congresso Nacional. E eu começo esse bloco agora, porque eu interrompi aqui o doutor Ramon no bloco anterior, quando ele falava sobre a proposta de emenda constitucional 488, que é exatamente o quê? Só para quem ligou a TV agora. Voltando, essa proposta, ela insere a Defensoria Pública no artigo 94 da Constituição, que determina que 1/5 da composição dos tribunais de Justiça e dos tribunais regionais federais deve ser formado por membros do Ministério Público e da OAB. A proposta insere a Defensoria nesse rol. Ela teve sua tramitação ordinária na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, ela foi apensada a uma outra PEC que altera de forma radical a forma de investidura nos tribunais de justiça, nos tribunais superiores, criando uma série de requisitos para que novos membros sejam aceitos nesses tribunais. Ou seja, é uma PEC mais complexa, envolve uma série de discussões, de modo que, a partir do momento que essa PEC do 5º da Defensoria foi apensada, esta outra PEC, o andamento dela teve uma brecada, uma travada, de modo que o desafio seria desapensar essa PEC 488 para que ela volte a tramitar sozinha, o que certamente garantiria uma celeridade muito maior na sua tramitação. Quer dizer, na verdade, hoje em dia até uma grande pressão popular exatamente em relação a os projetos que não andam, né? Exatamente. Parece que demora a votação. Nesse sentido, há uma pressão popular até para que as coisas andem com maior celeridade, né? É verdade. Mas, além disso, também a gente tem a questão da competência concorrente da advocacia com a Defensoria Pública, não é? Sim. Essa, na verdade, é uma PEC que eu não citei porque é uma PEC que nós trabalhamos para que não seja aprovada. Ao mesmo tempo em que nós temos projetos de nosso interesse, em que nós batalhamos pela aprovação, há projetos também que tramitam no Congresso que nos soam danosos, representariam um retrocesso para a Defensoria Pública. Essa PEC 184 que você citou, a respeito da atribuição concorrente da OAB, ela determina justamente isso. Uma atribuição concorrente da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante convênio com o poder público, para atuar ao lado da Defensoria em favor da população hipossuficiente. Isso é um projeto que nós batalharemos muito, certamente, pela reprovação, porque a Constituição determina, no artigo 134, a exclusividade da Defensoria Pública, da atuação da Defensoria em favor da população hipossuficiente. Agora, só para interromper aqui, bancando um pouquinho advogado do diabo, agora como a população, não sendo da Defensoria, a população que precisa dessa assistência jurídica, quer dizer, não seria bom, em tese, pelo menos, que houvesse mais gente
zelando por ela ou não? Por que que a defensoria é contra? Cristiane, na minha opinião, se há lugares, é verdade que há, em que a defensoria não está presente ainda, não está fortalecida, não atende toda a população, o caminho para que se cumpra a missão constitucional estabelecida lá em 1988, que é fortalecer a defensoria para atuar em favor da população hipossuficiente, não é adotar um caminho paliativo. Ou seja, se a defensoria não está forte ainda em determinados estados, em determinados lugares, o caminho correto, a meu ver, é fortalecer a defensoria. Equipar a defensoria, contratar mais defensores públicos. Entendi. E Quer não, dizer, seria uma medida errada nesse a sentido. meu ver, sim. Porque Seria... você estaria partindo para uma espécie de plano B, entre aspas. Ao Algo invés no de ir ao sentido- cerne da ao questão. invés de cumprir o espírito do legislador constituinte, que foi, desde 1988, determinar lá no artigo 134. O atendimento em favor da população hipossuficiente deve ser prestado pela Defensoria Pública. No Brasil, se atende com assistência gratuita através de defensorias públicas. Se em determinados lugares a defensoria não está forte, não está presente, que se equipe, que se Que se aparelhe, fortaleça. contrate defensores através de concurso público, para que se cumpra a missão constitucional. Quer dizer, no máximo isso poderia ser algo temporário, digamos assim. A meu ver, Nem nem isso. temporário. Nem temporário. Nem temporário. Quer dizer, então, pelo que eu estou vendo, a gente comentava aqui, além dos projetos de lei, das propostas de emenda constitucional, pelos quais, melhor dizendo, a defensoria batalha, há os que ela, na verdade, batalha contra, Exato. Eu citaria mais dois. né? Um projeto de lei que autoriza, melhor dizendo, porte de arma aos advogados. No entanto, no seu corpo, no corpo do projeto, num cantinho ali, ele fixa a obrigação da inscrição de defensores públicos na OAB. Algo que também nós batalhamos para que não seja aprovado, na medida em que a obrigação de inscrição de defensores públicos na OAB já é uma discussão superada. A capacidade postulatória do defensor público decorre da lei, decorre da sua nomeação e posse no cargo público. A Lei Complementar 80 de 94, que organiza a Defensoria Pública, é muito clara e expressa nesse sentido. No artigo 4º, parágrafo 6º, determina que a capacidade postulatória do defensor decorre da nomeação e posse. Ao passo que a capacidade postulatória do advogado decorre da sua inscrição na OAB. Decorre de um mandato otorgado por particular, por instrumentos de procuração, enfim. Há uma diferença muito grande de atuação nos dois aspectos, de modo que essa proposta... E se assim se assim é, por que essa ideia de se exigir a inscrição do defensor na OAB? Qual seria o argumento? Talvez aos olhos da OAB seja interessante que os defensores públicos permaneçam inscritos em seus quadros. A princípio, aliás, desde 2011, no Rio de Janeiro, essa discussão também já foi sepultada. A OAB do Rio de Janeiro já encerrou essa discussão, celebrou um acordo com o defensor público-geral do Estado, doutor Nilson Bruno, em que todos os defensores públicos que ainda tinham inscrição puderam cancelá-la sem a obrigação de pagar a anuidade. Então, volta-se essa discussão novamente, a meu ver, de forma inoportuna. E quanto à questão do porte de arma? Versa apenas sobre porte de arma para os advogados, mas nós temos projetos de lei também que conferem porte de arma aos defensores públicos, em tramitação. Citaria ainda um outro projeto que também não é de nosso interesse. Aliás, eu consideraria prejudicial aos assistidos. É um projeto do Senado, número 124, que altera as regras da Lei 1060 de 50. Essa lei De regula... 1950. Isso. Ela regula a assistência jurídica gratuita. E esse projeto, ele cria novos requisitos, novas exigências, a meu ver, dificulta o acesso à justiça gratuita por parte do cidadão. A Lei 1060 de 50, ela afirma que a simples afirmação do assistido, no sentido de que não tem condições de arcar com as custas do processo, já é suficiente para que lhe seja concedida assistência jurídica gratuita. O projeto estabelece uma série de outros requisitos e exigências. Você não seria uma tentativa de filtrar exatamente porque a demanda é muito grande? É aquilo que a gente estava falando de tentar se resolver o problema de uma forma talvez inadequada? Quer dizer, ao invés de resolver o que seria o problema de aparelhamento, enfim, de fortalecimento da instituição, na verdade,
Quer dizer, já que tem muita gente procurando, então vamos filtrar mais. Exato. Não, Será que é esse isso? filtro, se é que existe, se é que é a intenção do projeto, não soa como correto. Né? Na medida em que o caminho que se mostra adequado é você fortalecer, ampliar o atendimento à população, que faz jus ao atendimento gratuito. Enfim, esse projeto também, ele determina de forma expressa a nomeação de advogados onde não estiver a defensoria, o que, voltando à discussão, também soa de forma danosa para todos nós. E aí, a defensoria do Rio de Janeiro, ou até de outros estados, as defensorias estaduais, elas acompanham a tramitação desses projetos? Como é que é feito isso? Há esse acompanhamento? Cristiane, a administração atual da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através do defensor-geral, doutor Nilson Bruno, sempre se mostrou muito preocupada com essa questão dos avanços legislativos da Defensoria. Prova maior do que estou falando é que em 2011 foi criada por resolução no Rio de Janeiro a Assessoria de Relações Institucionais e Assuntos Legislativos, que foi inicialmente ocupada pelo Dr. Fábio Brasil, atual segundo subdefensor público-geral, que desempenhou um trabalho brilhante. Foram diversos projetos de lei em que ele, acompanhado de demais colegas, eles acompanharam em Brasília, diariamente, acompanhando o site da Câmara, do Senado, os projetos de lei em andamento, enfim, acompanhando todos os projetos em trâmite e também levando projetos de leis novos aos deputados. Trabalho também realizado na Alerj, junto aos deputados estaduais, junto ao governo estadual. Enfim, é uma atividade que eu creio importantíssima na Defensoria do Rio atualmente. Nós somos 800 defensores na ativa. Então, destacar um de nós para ficar diariamente acompanhando essa parte, entrando no site da Câmara, do Senado todos os dias, na Alerj, mantendo uma rede de contatos em Brasília. Hoje nós temos essa rede de contatos, de modo que se precisarmos falarmos com um deputado X, um deputado Y, nós temos esse acesso direto. E isso tudo foi muito aprimorado de 2011 para cá. Portanto, eu creio que essa assessoria veio para ficar, ela é importante, é um trabalho muito importante para o crescimento institucional da Defensoria. E a tendência é de que a atividade nesse sentido cresça cada vez mais. Que bom, então, quer dizer, não deixa de ser uma outra forma também de se fortalecer o papel da defensoria, né? Quer dizer, tendo todo esse trâmite, né? Essa forma de atuação também, de conversa, de diálogo com o Poder Legislativo, não é? Exatamente. Bom, e o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação do nosso convidado, o defensor público Ramon Joper, assessor de Relações Institucionais e Assuntos Legislativos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem, a gente se encontra aqui novamente no Fala Defensor. Tchau, tchau.